A ultradireita está ganhando terreno na Alemanha, especialmente nos estados da antiga Alemanha Oriental. Pesquisas já colocam o partido AfD como a segunda maior força política em nível nacional. E a legenda de ultradireita vem obtendo vitórias em pequenas eleições regionais. Mas será que ela tem chance de chegar ao poder na Alemanha? Nesse vídeo eu vou explicar o que está por trás da ascensão da direita radical no país que foi berço do nazismo. Primeiro de tudo, o que é a AfD? A Alternativa para a Alemanha surgiu em 2013 como um partido populista eurocético, na sequência da crise do euro de 2010. O sucesso inicial moderado nas urnas e disputas internas de poder pareciam condenar o partido ao ostracismo. Foi então que a legenda mudou de foco, ou melhor, de inimigo. Em 2015, a entrada de centenas de milhares de refugiados na Alemanha e as disputas dentro do governo sobre como lidar com essa crise deram um novo fôlego à AfD. O partido passou a adotar uma postura claramente anti-imigração. Ataques terroristas islâmicos, incluindo o atentado ao mercado de Natal em Berlim em 2016, impulsionaram ainda mais essa retórica. O resultado: na eleição seguinte, em 2017, o partido entrou pela primeira vez no parlamento alemão. Ao mesmo tempo, continuaram as disputas de poder dentro da sigla, e as tentativas de conter a ala mais extremista do partido fracassaram. Hoje, são as forças radicais que dominam a AfD. O partido é monitorado pelo Departamento de Proteção da Constituição em 11 dos 16 estados do país. As autoridades vigiam possíveis ameaças à democracia e ao Estado de Direito alemão. E é nessa conjuntura que a AfD vem ganhando força no país. A sigla ultradireitista tem cerca de 20% das intenções de voto nas pesquisas nacionais, para a eleição do parlamento e do chanceler federal. Em alguns estados do leste, esse apoio é ainda maior, com a AfD aparecendo até em primeiro lugar nas sondagens. É o caso da Turíngia, por exemplo, onde o partido aparece com 32% a 34% das intenções de voto nas últimas pesquisas. Esse é o mesmo estado onde, em junho, a AfD elegeu pela primeira vez um administrador distrital. Além disso, o líder do partido na Turíngia é um conhecido extremista. O Björn Höcke é famoso por declarações que relativizam o Holocausto. Para ter uma ideia, recentemente um tribunal alemão decidiu que manifestantes podem chamá-lo de nazista sem que ele possa se queixar de injúria. Mas o que explica tamanha força da AfD agora? Bom, a satisfação dos alemães com o governo da atual coalizão em Berlim está em queda. Entre as razões estão medidas impopulares para conter o aquecimento global. Isso e a volta do tema migração com a guerra na Ucrânia são apontados como catalisadores do voto no partido extremista. Mas os motivos que levam eleitores a optarem pela ultradireita são bem mais profundos, especialmente no leste alemão. Especialistas avaliam que a cultura política é diferente na região da antiga Alemanha comunista. Ali, elementos da ideologia de extrema-direita, como racismo, xenofobia, autoritarismo e nacionalismo, são mais disseminados entre a população. A migração é vista como um perigo social. A rejeição às medidas de contenção da pandemia era alta, e a desconfiança em relação ao governo federal é grande. Para muitas pessoas no leste, ser chamado de extremista de direita perdeu o caráter negativo, porque significa não estar ligado à elite política do país. Um estudo recente apontou que metade dos alemães do leste deseja um governo autoritário. Um quarto dele manifesta posições xenófobas. Ou seja, o terreno é fértil no leste para as ideias extremistas e populistas da AfD. E quanto mais os partidos democráticos se unem para frear a ultradireita, mais eles fortalecem a narrativa da AfD de que os outros são todos iguais e que ela é a única alternativa para a Alemanha, como diz o próprio nome da legenda. Mas vale frisar que a ascensão da AfD não é um fenômeno exclusivo do leste. No lado ocidental, o partido também aparece com níveis altos nas pesquisas, ao redor dos 15%. Analistas enxergam esse crescimento dentro de um contexto de alta de partidos extremistas de direita em toda a Europa, como eu expliquei nesse vídeo aqui. Mas na Alemanha, quem é o eleitor da ultradireita? Bom, não dá para chamar genericamente de neonazista todo mundo que vota na AfD. Ao mesmo tempo, não dá para dizer que se trata só de um voto de protesto, dada a constância dos resultados eleitorais do partido. Autoridades dizem que muitos alemães escolhem a AfD por convicção e que o apoio à legenda é resultado de uma radicalização coletiva em alguns setores da sociedade. São vários os perfis do eleitor da ultradireita. Tem aqueles, por exemplo, que não se sentem valorizados pela sociedade. No leste alemão, muitos ainda se veem como perdedores no processo de reunificação da Alemanha. E tem também o grupo dos que não votavam por não acreditar na democracia e agora estão votando. Lembrando que na Alemanha o voto não é obrigatório. E a AfD conseguiu resgatar essas pessoas da apatia eleitoral por meio de apelos emocionais. Existe ainda o setor da classe média alemã que, por trás de uma fachada de respeitabilidade, na verdade nutre desprezo por minorias como estrangeiros e pessoas LGBTQIA+.
O que une todos esses perfis é a sensação de não serem levados a sério pelos outros partidos. Pois bem, a ascensão da ultradireita nas pesquisas tem feito muitos se perguntarem se a AfD pode mesmo chegar ao poder em Berlim ou nos estados. Analistas são cautelosos ao avaliar as chances disso acontecer, mesmo que os atuais números da AfD impressionem. Existem alguns aspectos a se considerar. Primeiro, todos os demais partidos alemães rejeitam categoricamente entrar num governo com a AfD. Mesmo se a AfD tiver uma boa votação, isso não é por si só garantia de que ela vai chegar ao poder num estado ou no governo federal. Isso porque no atual cenário político alemão de 6 partidos, é muito difícil um partido ter votação suficiente para governar sozinho. Ou seja, é preciso uma coalizão. Um outro aspecto muito lembrado: a próxima eleição para chanceler federal é só em 2025. O governo atual está no meio do mandato. Especialistas apontam que partidos no governo tradicionalmente têm dificuldade para mobilizar os eleitores deles nessa fase, e a oposição sobe nas pesquisas. Em 2018, a AfD também aparecia com 18% nas sondagens, mas nas eleições de fato, em 2021, ela obteve pouco mais de 10% dos votos. Um número até abaixo da votação de 2017, de 12,6%. Bom, se todo esse apoio demonstrado hoje vai se repetir nas urnas, a gente só vai saber mais pra frente. Mas fato é que desde a derrota do nazismo na Segunda Guerra e a fundação da República Federal da Alemanha, essa é a primeira vez que um partido no lado mais à direita do espectro político obtém tanto sucesso no país. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.